Que episódio foi esse, hein? O melhor episódio até agora. E o mundinho de sitcom da Wanda tá caindo. Ela não tá conseguindo manter ele funcionando perfeitamente igual estava acontecendo antes. Isso tá deixando ela cada vez mais vilanesca. E ainda teve ele. Ele apareceu. Mercúrio da Fox, Evan Peters finalmente apareceu. Qual vai ser a justificativa para ele aparecer? Vamos tentar descobrir isso tudo nesse vídeo. Então vem comigo e fica até o final do vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você. E esse episódio 5 de WandaVision, na minha opinião, foi o melhor. Eu realmente tô empolgado pra falar dele porque aconteceu tanta coisa, a história andou tanto de um episódio só e foi sensacional. O episódio inteiro foi focado em como a Wanda não tá conseguindo mais controlar aquilo tudo e as coisas que estão acontecendo, que estão quebrando a realidade, tá deixando ela cada vez mais vilanesca, tá revelando a real Wanda, né? Não aquela Wanda do sitcom que tá ali toda engraçadinha ali fazendo piadinha, e sim a Wanda que foi lá ameaçar a Sword. O episódio começa nos anos 80, como a gente já sabia que ia acontecer pelos trailers. A gente vê que os gêmeos, o Tommy e o Billy, eles são bebês ainda ali e eles não estão dormindo, e o Visão chega a mencionar que já tem dias que ele e a Wanda não dormem, até que a Agnes chega aleatoriamente para tomar conta dos bebês para Wanda e pro Visão, e repara que parece que toda vez que a Wanda precisa de alguma coisa, a Agnes entra dentro da casa para ajudar ela. Então é quase como se fosse um desejo inconsciente da Wanda de quando ela precisa de ajuda, a Agnes aparece lá do nada, fazendo exatamente o que a Wanda precisa que ela faça para ajudar ela. Ela tá cumprindo muito bem o que a Agatha Harkness nos quadrinhos, caso a Agnes seja a Agatha Harkness realmente, o que a gente tem quase certeza que ela é, porque a Agatha Harkness a todo tempo nas HQs ela ajuda a Wanda, ela tá sempre com a Wanda, e aqui, ela todo momento que a Wanda precisa de ajuda, ela entra na casa sem a Wanda falar nada, já sabendo o que a Wanda precisa. Só que ela não chegou normal, ela já chegou bugando ali. Tem um momento ali que ela parece que ela perde um pouco a consciência, ela tem um lapso de realidade, de quem ela é, ou algo desse tipo, e o Visão percebe isso e a Wanda não percebe, a Wanda simplesmente ignora. Quando tem as pequenas falhas na realidade que a Wanda não precisa corrigir, ela simplesmente não corrige, ignora e finge que não existiu, enquanto o Visão já tá nesse processo, né, de não acreditar mais no que tá acontecendo. E ele questiona a Wanda: você não viu isso? Porque eu vi o que tá acontecendo e tem alguma coisa errada com ela. Mas aí a Wanda só joga um papinho ali pro Visão, e o Visão meio que ok, né? Ele não acredita na Wanda, mas ele fala ok, continua desconfiado, tentando encontrar mais erros pela realidade. O Visão, ele já tá consciente do que tá acontecendo, já tá muito claro isso. E a maneira que a série faz a transição do sitcom pra um filme da Marvel é muito maneiro, porque é de repente, é de uma hora pra outra. A gente tava no sitcom, na hora que a Agatha buga, a câmera vai na cara da Wanda, mostrando como a Wanda tá achando aquilo estranho também, mas ela tá ignorando. Então a parte técnica dessa série tá simplesmente impecável. E detalhe, a Agnes menciona de novo o Ralph. Todo episódio ela menciona o Ralph, e o Ralph nunca aparece. Ela menciona dessa vez que o Ralph passa lavanda nela. Então, quem é o Ralph ainda não sabemos. Teorias aí, pode ser o Mephisto, talvez, sei lá quem. Mas realmente temos que saber quem é o Ralph até o final da série. Nessa próxima cena aqui eu levei um susto quando aconteceu, porque os gêmeos estavam ali com um cachorro, aparentemente eles acharam esse cachorro, eles falaram, eles estavam dando banho no cachorro na pia ali de lavar a louça. E quando a Wanda vê que eles estão fazendo, fica um sentimento de frustração, de que eles fizeram coisa errada. E por esse sentimento, eles simplesmente vão lá e avançam 5 anos e agora eles têm 10 anos. Ou seja, eles vivem num mundo que é tão perfeito, que é tudo tão lindo e maravilhoso, que não tem problemas, que eles simplesmente não aceitam quando vê um problema e eles vão e crescem, assim, aleatoriamente, pra fugir da situação. Depois a gente vai pra Sword, a gente vê que realmente a Sword estava analisando ali a cabeça da Monica Rambeau para tentar entender o que estava acontecendo com ela enquanto ela estava lá dentro. E ela também relatou que ela sentia que ela estava se afogando, que era um sentimento de tristeza muito grande a todo momento que ela estava lá dentro, que era aterrorizante. Então parece que realmente as pessoas, elas
têm alguma consciência do que tá acontecendo ali, elas sabem o que tá acontecendo, porque a todo momento que elas estão lúcidas, a gente viu o Norm, daqui a pouco a gente vai falar disso, de que eles sabem que é a Wanda que tá fazendo isso, mas eles não têm controle nenhum, então é como se eles fossem marionetes dentro do próprio corpo, sabe? Eles têm consciência, mas não têm consciência do corpo, bizarro isso. E o diretor da SWORD tá reunindo todo mundo ali pra falar, e ele realmente tá vilanizando a Wanda, ele até diz: antes a gente já sabia que ela era vítima, agora a gente tem certeza que ela é a vilã. E a Monica Rambeau tá tentando defender ela, né, que ela tá passando por um momento difícil, só que ela tem poderes que são poderosos demais. Mas aparentemente o diretor da SWORD não quer saber se a Wanda é a vilã ou não, ele só quer tirar as pessoas que estão ali, e ele chega a mencionar que tem milhares de pessoas que estão ali, então realmente a Wanda tá prendendo muita gente com ela ali, que tá servindo só de marionete pra ela. Ela sequestrou literalmente uma cidade inteira. E no momento que o diretor da SWORD tá dando meio que uma introdução a ela pras pessoas ali, pra suportar a ideia dele de que a Wanda realmente é uma vilã e de que eles têm que deter ela, a gente vê que tem até uma imagem nova. Eu não lembro de ver essa imagem. Se vocês lembrem, me falem aí nos comentários, que a gente vê a Wanda protestando ali em Sokovia por algum motivo, deve ser pelos conflitos que aconteciam ali. E aí a gente tem a grande revelação chocante. A Wanda entrou na SWORD, o corpo do Visão tava na SWORD, ela entrou na SWORD, pegou o corpo do Visão morto e recriou ele. Então, realmente aquela cena do episódio passado, com o Visão aparecendo morto, é literalmente o Visão morto. Ela recriou ele em cima do cadáver dele. Meu Deus, que bizarro, cara. Agora, será que a Wanda realmente recriou o Visão? Ou será que se ele sair da bolha, por exemplo, ele pode voltar a ficar morto, sabe? Será que ela tá brincando com o cadáver dele ali dentro da bolha? Meu Deus, é muito macabro. Eu acho que ela recriou ele mesmo e agora ele tá vivo. Na próxima cena a gente vê que realmente o Visão, ele tá questionando a Wanda mais ainda, porque agora os filhos dele já têm 10 anos e isso não faz nenhum sentido. Então o que eu disse na análise passada aqui do canal de que o Visão seria quem traria a Wanda pra realidade, realmente está se confirmando. O Visão é a única pessoa que pode trazer a Wanda pra realidade, é a única pessoa que pode questionar a Wanda sem ela simplesmente jogar ele pra fora da realidade ou apagar ele da existência. Depois, quando volta pra Darcy, pra Mônica e pro Jimmy Woo, a gente vê a explicação pro hexágono. Segundo a Darcy, o hexágono é chamado assim por causa dos poderes da Wanda nas HQs. Os poderes da Wanda são chamados de poderes Rex, e é por isso que a Darcy associou o hexágono aos poderes da Wanda. Então, aparentemente esse é o significado do hexágono. Acho que a gente não deve ter mais um significado além disso. Então é basicamente representa os poderes da Wanda. No momento que eles estão discutindo ali o quão poderosa a Wanda tá ficando, eles falam que a Wanda realmente poderia matar o Thanos sozinha sem precisar de ninguém. E o Jimmy Woo chega até a referenciar, falar que a Capitã Marvel também quase chegou perto de matar, então ela também é muito poderosa. Referênciazinha, uma citaçãozinha. E ainda nessa discussão, a Monica Rambeau fala que a Wanda tá reescrevendo a realidade. Então é isso que tá acontecendo de fato. A Wanda tá reescrevendo uma realidade em cima da realidade que já existe, que é mais ou menos o que acontece nas HQs em Dinastia M, só que em Dinastia M ela muda tudo de vez, o mundo inteiro. Aqui ela mudou por enquanto só dentro da bolha, né? E a Mônica chega a mencionar no início do episódio de que o fato da Wanda só ter pegado uma cidade e criado essa redoma em volta da cidade é uma coisa boa, porque mostra que ela tá consciente ainda do que ela tá fazendo. Se ela não tivesse consciente, ela iria simplesmente alterar tudo, o mundo inteiro, igual acontece aí nas HQs em Dinastia M. Então isso é bem interessante. Então, de fato, o que a Wanda está fazendo é a mesma coisa que ela fez em Dinastia M, que parece cada vez mais ser a referência mais clara para essa série. Outra coisa que a Monica Rambeau menciona é que o material da roupa que foi criado dentro da bolha é 87% Kevlar. Eu fiquei me perguntando, o que é Kevlar? Eu nunca ouvi falar na minha vida sobre isso. Kevlar consiste em uma fibra sintética de para-aramida, muito conhecida pela sua resistência e leveza, e é um polímero muito resistente ao calor, chegando a ser 7 vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. Então o que parece é como se fosse realmente uma fibra de roupa, só que muito mais resistente do que o normal. Interessante isso, porque eu nunca tinha nem ouvido falar disso. E quando a gente volta pro sitcom, pra dentro da realidade da Wanda, a gente vê que o Visão tá lá no trabalho e aparece uma mensagem da SWORD
falando sobre o que tá acontecendo ali dentro daquela bolha. E todo mundo começa a ler a mensagem ao mesmo tempo, que deixa o Visão mais desconfiado ainda do que ele já estava desde o episódio passado. Até que o Visão decide trazer o Norm de volta para a realidade, e quando ele traz o Norm, a gente vê que o Norm fala mais ou menos as mesmas coisas que a Monica Rambeau fala, que aquilo ali é horrível, que eles estão presos ali, de que a Wanda tá dentro da cabeça dele. Ele pergunta se o parente dele tá bem e quantos dias se passaram que eles estão ali. Ele basicamente tá desesperado e horrorizado com o que ele tá vivendo. Então realmente é mais indícios ainda de que todo mundo ali é uma marionete da Wanda, mas eles mesmo assim têm consciência de que eles são uma marionete, mas não podem fazer nada. Depois, quando a gente volta pra casa da Wanda ali, ela tá junto com os filhos, claro, e a gente vê que eles estão meio que discutindo, porque a Wanda parece que já perdeu um pouco a noção da realidade. Ela acha que é segunda-feira e os gêmeos acham que é sábado, e aí ela fala, mesmo que a gente discorde, vocês têm que continuar se amando porque vocês são irmãos e tal. E aí eles perguntam pra ela, mamãe, você teve um irmão também? E é nesse momento que a gente vê que a Wanda sai do personagem, a gente vê a expressão de tristeza na cara dela, e ela lembrando realmente do Mercúrio. E foi aí que eu falei, o Mercúrio vai aparecer ainda nesse episódio. E logo em seguida a gente vê que o Spark, o cachorrinho, que também é uma referência ao cachorrinho que o Visão cria na série Visions de HQ, que é quando o Visão tenta também montar a sua família de androides no subúrbio. Aqui o cachorro, ele não é um androide, né? Ele é um cachorro normal, é só o nome que é referência a esse cachorrinho lá das HQs mesmo. E ali a gente vê que ele sai pra fora e eles vão seguindo ele, e tem um drone da SWORD que a Monica Rambeau tá tentando se comunicar com a Wanda, e a gente vê o conflito que tá dentro da SWORD, porque a Monica Rambeau quer ser pacífica, ela quer entender a Wanda e tirar a Wanda dali no diálogo, enquanto o diretor da SWORD quer descer a bala na Wanda, e é isso que ele faz. E o carinha lá ativa o drone, e o drone vai e atira na Wanda, e a gente corta a cena e não vê o que acontece. E aí é outra cena maravilhosa do episódio, que é quando chega alguém invadindo ali o perímetro da SWORD, saindo da bolha, e esse alguém é a Wanda indo ameaçar a SWORD. Caraca, na hora que ela saiu de lá eu não acredito, eu falei, meu Deus, é realmente a Wanda tá completamente louca, realmente parece que ela é uma vilã, dá a entender que ela é uma vilã nesse episódio. Sério, eu não acreditei quando eu vi a Wanda saindo de lá completamente consciente. Ela tava completamente consciente de tudo, e ela simplesmente não liga, ela não tá nem aí se ela tá sequestrando as pessoas. O diretor da SWORD chega a falar, você tá sequestrando milhares de pessoas, e ela fala, eu não tô apontando armas pra ela. Então ela meio que, dane-se, literalmente dane-se as pessoas, eu quero viver minha vida, e se eu tiver que controlar elas pra elas serem minhas marionetes, eu vou fazer. E ela ainda dá um aviso, né? A cena foi rápida, ela só foi lá pra dar o recado. Ela falou, fica longe da minha casa, fica vocês aí quieto e fica longe da minha casa, porque esse aqui é o último aviso. E a Monica Rambeau tenta trazer ela de volta no diálogo, na compreensão ali do que a Wanda tá passando, e a Wanda chega a falar que ela não tá nem aí, de que a Mônica não pode dar o que ela quer, porque ela já tem o que ela quer, e o que ela quer tá lá dentro da bolha. E aí a Wanda simplesmente só vira as costas, faz um movimento com a mão, e aí todo mundo da SWORD tá controlado por ela e mirando no diretor da SWORD, e ela não atira, né? Eu acho que ela só quis dar o recado mesmo, não queria matar ninguém, porque ela ainda tem um pingo de bom senso ali, e ela vira as costas e vai embora. Mas que cena foi essa? Simplesmente sensacional. E aí a gente tem o comercial desse episódio, e aparece a referência a Lagos, que é aquela cidade do início de Guerra Civil, em que o Ossos Cruzados tenta se explodir basicamente, e a Wanda consegue segurar a explosão, mas ela não consegue totalmente, né? E ela não aguenta e joga pra cima e explode lá no prédio e mata muitas pessoas. Então isso foi claramente uma referência, até a mulher ali do comercial, fica todo mundo derrubando os copos, e ela pega um pano que não enxuga direito o que tá acontecendo. Então enxuga, mas não enxuga 100%. É basicamente o que a Wanda fez. No comercial é referenciado que são acidentes que acontecem, e toda hora é falado essa palavra, acidente, acidente. Então aquilo ali é a clara referência a essa coisa que tá no subconsciente da Wanda, de que ela falhou ali naquele momento, que ela matou aquelas pessoas, o peso que ela sente desse momento. E quando a Wanda volta pra dentro da bolha, a gente vê que os gêmeos estão lá em outro lugar, ela parece que não sabia onde eles estavam, e quando ela acha eles veem que a Agatha Harkness tá com o Spark embrulhado ali num pano, e que ele comeu uma das plantas dela,
e morreu. E olha o que acontece com os gêmeos. Os gêmeos não conhecem dor ou as coisas não saírem como tem que serem feitas. Eles simplesmente vivem numa realidade em que tudo é perfeito, então eles não aceitam as coisas acontecerem errado. E a Wanda tenta meio que explicar pra eles: vocês têm que aceitar a morte, isso é algo normal e tem que deixar acontecer a morte, não dá pra reviver. E eles pedem pra ela pra reviver o Spark. Mamãe, você pode fazer isso, revive o Spark pra gente. Ela fala que não, quem morreu não dá pra voltar atrás, quem morreu, morreu e tem que aceitar a dor. Mas isso é meio hipócrita, né? Porque ela pegou o corpo do Visão morto e reviveu ele nesse mesmo episódio. Então a Wanda não tá conseguindo mais fugir dessa realidade, porque ela tá ficando cada vez mais complexa e cada vez mais história tá sendo adicionada a ela. Então ela não consegue fugir de tudo que tá acontecendo errado ali. E o ápice dessa quebra de realidade é quando a Wanda e o Visão chegam em casa e o Visão realmente tá completamente consciente. Ele fala pra Wanda: o Norman tá sofrendo, ele tá preso aqui e todas as outras pessoas estão sofrendo igual o Norman tá sofrendo, que isso não tá certo, que a Wanda tá fazendo é uma loucura. E a Wanda fica tentando desconversar, ela fica tentando sair dessa situação sem dar muito papo pro que o Visão tá falando. E ele chega a depois naquela cena que eles se confrontam e começam a voar, falando que ele não sabe quem ele é antes de Westview, que ele não tem lembranças do que ele é antes de Westview. Então realmente a vida do Visão literalmente começou no momento que a Wanda criou novamente o sitcom. Ele não sabe quem ele é de verdade. Ele chega até a falar que não tem crianças em Westview, e a Wanda fala que não, tem criança sim, isso aí é coisa da sua cabeça. E no próximo episódio, o que vai acontecer? O episódio de Halloween, que tem criança espalhada por toda parte nas ruas o episódio inteiro. Então é basicamente a Wanda corrigindo os erros que estão aparecendo. Então o episódio termina basicamente com o Visão não acreditando mais na Wanda, ele simplesmente não acredita nela. Ele chega a falar também de que toda vez que acontece alguma coisa, ela avança no tempo ou ela dá um corte na realidade. Então o Visão não acredita mais na Wanda, ele deixou bem claro isso. E ele chega a falar que toda vez que acontece alguma coisa que dá muito errado, a Wanda avança no tempo ou ela dá um corte na realidade. O Visão percebe isso agora, ou seja, nem os cortes na realidade e avançar no tempo, voltar no tempo, o Visão se perde novamente. Ele sabe que a Wanda fez isso, ele percebe isso. Mas antes que os dois continuem ali brigando, a gente tem a bomba do episódio, né? Que é quando toca a campainha e o Evan Peters, o Mercúrio da Fox, aparece na porta e realmente ele deve participar do episódio todo que vem. Se eles estão introduzindo ele agora no final, ele realmente deve ser o tio das crianças, o papel de tio das crianças no próximo episódio. Eu trouxe um vídeo vazado há muito tempo aqui no canal, muitos meses atrás, que mostrava um dos filhos da Wanda mencionando que o tio deles roncava muito. Então ele deve fazer parte do episódio inteiro que vem como papel de Mercúrio mesmo. A gente vê que a Wanda, ela não sabe quem ele é. Ela olha pra cara dele e fica meio pensando quem ele é. Ela não lembra quem ele é. E aí ele fala: eu sou seu irmão. Não tá lembrando de mim, não? E aí ela consegue lembrar de que ele é o Pietro. Mas a gente vê, ficou muito claro isso. Ela não sabe quem ele é. Ela não sabe, simplesmente ele falou: eu sou o Pietro, seu irmão. E ela aceitou isso porque sim. E o pessoal da SWORD vê que realmente é o Pietro e ele chega a mencionar. O que ela fez? Ela reescalou ele como Mercúrio, em vez de ser o Aaron Taylor Johnson. Ela foi e pegou o Evan Peters lá da Fox. O que vai acontecer, eu acho que a gente deve descobrir nesse próximo episódio. Ou talvez não, né? Talvez a gente só vai descobrir realmente no final da série. Ou só em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que parece que é onde vai explicar mais do que tá acontecendo no Doutor Estranho. Vai ter que resolver o que tá acontecendo aqui, o que a Wanda tá fazendo. Mas eu acho que tem duas possibilidades. Ou ele realmente veio de uma realidade alternativa, a Wanda simplesmente pegou ele de uma realidade alternativa e colocou ele aqui nessa realidade e ele não se lembra e acha que ele realmente é dessa realidade e ele tá vivendo, e isso explicaria também o Alfred Molina e o Jamie Foxx em Homem-Aranha 3, os dois também podem ser colocados da mesma maneira, simplesmente eles vieram de outra realidade e foram colocados aqui dentro dessa, achando que eles são dessa realidade. Ou pode ser simplesmente algo mais simples, algo que a Marvel gosta de fazer, simplificar as coisas, ser simplesmente o Evan Peters escalado aqui como Mercúrio e ele realmente estiver interpretando um Mercúrio que a Wanda criou aqui, e o fato de ser o Evan Peters da Fox é somente um easter egg, um agrado pra gente fã, e é só isso. Ele só vai interpretar aqui um Mercúrio
que a Wanda tá criando. E aí se ele vai ficar aqui dentro do MCU, ou se ele vai sair, se ele vai morrer, o que vai acontecer. Aí a gente tem que esperar a série acabar. Eu acho que a gente também não pode descartar a possibilidade, eu acho que não vai ser isso, mas existe ainda a possibilidade de talvez, e se o Evan Peters, na verdade, for o Mephisto disfarçado de Mercúrio? O Mercúrio, ele pode mudar a forma do corpo dele, ele pode virar humano, então eles poderiam adaptar o Mephisto sendo aqui realmente um humano, ele simplesmente se disfarçou de Mercúrio para entrar ali dentro da realidade da Wanda e a Wanda achar que ele realmente é o irmão dela e ter uma proximidade com ela. Então acho que a gente não pode descartar isso, principalmente porque tinham rumores que saíram meses atrás de que o Evan Peters seria o Mephisto, então vai que ele é o Mephisto e o Mercúrio ao mesmo tempo na série, não sabemos. Mas sinceramente eu não acho que esse é o caso, eu acho que ele só vai ser o Mercúrio mesmo, mas só tô falando isso porque não dá pra descartar completamente essa possibilidade. Mas basicamente, eu adorei o episódio, pra mim, o melhor episódio até agora, eles conseguiram alinhar perfeitamente o sitcom, a Sword e todas as estranhezas que acontecem no meio do sitcom. A gente teve muito mais conflitos ali acontecendo do que o próprio sitcom, então foi tudo perfeitamente alinhado e o negócio tá começando a engrenar. De fato, tá começando a chegar no seu ápice aí. Gostei demais desse episódio. O que você achou desse episódio? Me conta aí suas teorias e se você gostou ou não aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí. Valeu, falou e tchau!